Você trabalha com o ensino da geografia? É apaixonante, não? Bom, eu sou o professor Marcelo, sou geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Trabalho há mais de 20 anos como professor de geografia e sou cada vez mais apaixonado pela essa área. Esse vídeo aqui está sendo feito principalmente para as minhas alunas do curso de licenciatura da pedagogia, mas também aproveito para estender esse vídeo a todos os professores de geografia e também professores da pedagogia que vão ter que ensinar a geografia. A geografia ela é apaixonante quando ela é ensinada de uma forma viva, de uma forma aonde se aproxime o mundo visível do aluno. Para ensinar a geografia é fundamental você ter o poder da conexão. E é por isso que a gente fez o episódio hoje chamando de conexões geográficas. Nenhum fenômeno, nenhum acontecimento, nenhuma paisagem, ela está isolada. Tudo está conectado. Infelizmente, no modelo educacional que a gente tem no ensino básico e também na academia, eles acabam ensinando para a gente em caixinhas separadas. Nas disciplinas dos cursos de licenciatura, temos lá biogeografia, climatologia, geologia, tudo separado. E dificilmente o professor tem essa habilidade de fazer as conexões. Aprendemos dessa forma. Vamos para a sala de aula ensinando dessa forma. E quando o professor ele acaba tendo a noção, com a experiência, com a vivência, que tudo está conectado e cada conceito que ele for passar para o seu aluno, ele ter essa habilidade de promover a conexão, de promover as ligações, primeiramente com as áreas da geografia e com mais habilidade com a geografia, com outras áreas do conhecimento. Imagine você pega uma paisagem, quando você olha aquela determinada paisagem, você consegue ver os elementos. Para quem é geógrafo, né, a gente sempre brinca quando a gente vai fazer uma viagem, tudo que você acaba olhando, você sempre vê com o olhar geográfico. Você vê ali uma formação geológica, você acaba, poxa, teve aqui uma erosão, será que formação geológica? Que rocha que é aqui? Qual é a vegetação? Depois, com as interferências humanas, aquela cidade, como ela surgiu, como ela funciona ali, questão migratórios, né? O fluxo de transporte, o professor de geografia ele acaba tendo esse olhar. Pelo menos eu tenho. Você tem? Se tem? Comente aqui abaixo. Bom, o que eu quero falar para você hoje? Que você deve trabalhar esse poder da conexão. Quando for trabalhar a geografia, por exemplo, você deve perceber, quando explicar lá através de um mapa, dar uma outra visão para ele. Foi enraizado na cabeça dos nossos alunos essa visão do mapa, numa visão eurocêntrica. E você pode conversar com qualquer pessoa. Quando você fala da Europa, da Ásia, eles sempre têm essa visão. E não tem a visão, por exemplo, de como é na realidade, o globo. Então a gente tem a visão que a Europa fica no centro do mundo. E aí você começa a indagar o seu aluno, despertando nele uma curiosidade em saber os porquês. A localização, ela influencia diretamente em tudo. Ela influencia na nossa cor de pele, ela influencia na cultura, ela influencia até no nosso comportamento. Então, o professor de geografia, sim, ele tem esse papel de questionar o aluno e sempre procurando as interligações. Então, eu fiz um exemplo para vocês aqui. Quando você for explicar clima, obviamente você tem que diretamente interligar a localização onde está inserido ali. Você vai mostrar um determinado país. Como é que é o clima desse país? Como é que é o clima do município que você mora? Você mostra a localização para ele e aí sim, todos os fatores que vão influenciar para aquele clima ser daquele jeito. Eu sempre indico para os professores de geografia, uma das matérias que você deve começar é a climatologia. Só que às vezes um livro de geografia ele vai trazer lá a geologia primeiro, a formação do planeta. Sim, mas você não pode esquecer que essa formação geológica ela vai ter grande influência, sim, do clima, os agentes modeladores do relevo, né, que vão influenciar diretamente para a formação geológica. As pessoas estão ali inseridas. O que eu acho que é importante, mesmo você começando com a geologia, é
falar da conexão que existe, por exemplo, com a climatologia. Você vai falar da formação geológica em si, como ela se formou. Beleza? Foi lá, né? Todos os conceitos geográficos. Mas depois você vai falar, quando falar da modelagem, da transformação, aí é importante você falar do clima. Como você vai falar de solo sem falar dos elementos climáticos? Então, conecte, faça a conexão. Então, por exemplo, aqui eu fiz um exemplo para vocês, eu peguei lá uma área do Nordeste brasileiro, mostrei a localização, mostrei no planisfério, mostrei porque que é quente, próximo à linha do Equador, incidência solar, isso é importante. E aí nós vamos falar, por exemplo, do sertão nordestino. Olha o perfil do relevo, associando com a geologia, formação geológica. E aí nós vamos falar dos fatores climáticos que promovem essa área ser seca. Falou a característica, explicou isso tudo para o aluno, obviamente associa aqui diretamente ao bioma. Qual é o bioma lá? É a caatinga, arbustiva, libera as folhas, tem espinhos. Por que ele é assim, gente? Porque ela é influenciada diretamente no clima. A planta se adapta ao clima, a planta é o espelho do clima. Então, você explicou clima, ou geologia, ou bioma, não importa. Você vai ter que conectar esses conceitos. Ah, Marcelo, mas ainda não expliquei a climatologia. Estou lá no bioma. Volta, conecta. Ah, não expliquei geologia ainda. Volta, conecta. Faz uma ponte. Abre um parênteses, explica a conexão. Depois, quando você tiver que explicar esse conceito, aquele conceito, você vai interligar. Deixou a amarra ali pronta, veio com outro conceito, conectou. Fez o aluno entender o todo. Então é fundamental. E depois, obviamente, a hidrografia. Por exemplo, aqui nós temos uma hidrografia com rios intermitentes, rios que secam. Então, por quê? Grande parte dos rios são formados pela chuva. Nessa região, nós temos uma área, né, que chove pouco, é um clima quente e seco. Se o rio é formado pela chuva, não chove, o rio vai secar. E aí você vai conectando, e o aluno começa a entender o todo. Eu adoro, né, esse autor aqui, eu vou indicar para vocês, André Chollet. Eu fui apresentado pelo meu orientador do mestrado, o grande professor Dr. Fábio Napoleão, professor da UDESC, da Universidade aí de Santa Catarina, estadual, que ele me apresentou esse autor, que eu usei muito na minha dissertação, falando das combinações geográficas, né, dos elementos que existem humanos, né, biológicos, naturais, que vão se interligar, obviamente, influenciando nas decisões, nos investimentos, nas combinações econômicas. Uma cidade surge assim, evolui, até aquela combinação deixar, digamos, de ser favorável, desenvolver, surge uma nova combinação por uma decisão humana. E tudo está conectado, os aspectos, né, humanos, biológicos, naturais e econômicos. E quando você começa a ter essa visão do ensino da geografia, eu garanto para você, professor, garanto para você, estudante aí que será professor, que você vai ter mais propriedade. Você deve sempre buscar os porquês. Sempre, sempre busque o porquê disso. Isso está sozinho? Não, está conectado. O seu aluno vai ter com certeza mais facilidade de resolver problemas, de entender o todo, porque ele não vai olhar aquele problema apenas de uma visão. Ele vai ter vários ângulos para aquela visão daquele determinado problema e assim ele vai realmente aprender. Vamos supor que alunos do vestibular, se você é professor aí de vestibular, você tem que perceber que o aluno não vai decorar tudo humanamente. Ou então se você é estudante, também temos muitos estudantes que seguem aqui o nosso canal, você não vai decorar a geografia inteira. Ou sabe bem clima, sabe por quê? Isso aqui acontece devido a isso e vai influenciar isso. Olha a conexão. E aí você chega numa prova de concurso público, de Enem, de vestibular, você vai com certeza acertar. Eu falo para vocês, eu fiz concurso público, eu fiz 3 concursos públicos, 2 foi aprovado em primeiro lugar, usando essa técnica. A técnica das conexões. A minha vida como geógrafo, como professor de geografia, ela tem essa barreira, essa mudança. Quando eu passava apenas uma geografia descritiva para o meu aluno, fazendo ele decorar capitais, relevo, formação geológica, tipo de rocha,
e quando eu passei a ensinar uma geografia conectada, as conexões geográficas. Eu espero que eu tenha te ajudado a pensar. Eu espero que você comece a praticar as conexões. É tudo questão de prática. Pegou ali o conceito, vê as conexões, passa para o seu aluno as conexões e aí você vai se apropriar cada vez mais. Eu falo para vocês, eu me aproximei muito mais de outras áreas, da física, da história, da biologia, quando eu comecei a trabalhar as conexões. E o seu aluno, ele precisa disso, o seu aluno, ele merece isso. Beijo no seu coração, marque aqui os seus amigos que precisam ver esse vídeo, se inscreva no canal e dê aquele joinha. Beijão e até o nosso próximo vídeo.